paz do Senhor Jesus, irmãos e Paz do irmãs. Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Sara, tenho 41 anos. Sou o Fernando, tenho 33 anos. Esposo da Sara. Exatamente. Sara, esposa do Fernando, para quem não conhece. Amém? Viemos compartilhar com alguns irmãos aqui um momento de reflexão na palavra de Deus, para a gente meditar um pouquinho, né, na palavra do nosso Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 8, e eu vou ler a mensagem do versículo 1 até o 6. Amém? Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Amém. Explica um pouco aí, amor. Bom, irmãos, novamente a paz do Senhor. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que antes da vinda de Jesus, antes do sacrifício dele na cruz, a lei não podia se cumprir em nós. Nós éramos mortos na carne por conta dos nossos pecados, e por meio de Jesus enviado por Deus, essa lei pôde se cumprir em nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele levou consigo todos os nossos pecados e pagou por aquilo que nós deveríamos pagar. Com isso, através da graça de Jesus, nós podemos então nos confessar os pecados e receber o Espírito Santo de Deus, e aí então vivermos segundo o Espírito e não mais segundo a carne como vivíamos antes. Então aqui deixa bem claro que todos aqueles que vivem segundo a carne, segundo as suas vontades, se inclinam para a morte, se inclinam para a perdição. E todos aqueles que reconhecem Cristo como seu único suficiente Salvador, se arrependem dos seus pecados, confessam, eles então passam a viver uma nova vida e viver segundo o Espírito Santo, já não mais segundo a carne. E todo aquele que vive segundo o Espírito tem inclinação à vida eterna, paz, que é tudo aquilo que Deus, através de Jesus, nos oferece a partir do momento que aceitamos Ele e decidimos viver segundo as orientações do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim, tendo em vista que na nossa vida atual, como seguindo de um testemunho, do que Deus tem feito em nossas vidas, porque através dele, irmãos, a gente não tem força para nada. Se nós formos falarmos aqui, o que nós estamos passando é prova. É verdade. É grande, é prova. Tá vindo com muita força, assim, mas nem se compara à força do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós obedecemos a Deus através da palavra dele, que tá aqui, ó, na Bíblia, nas Escrituras. Tentamos ao máximo, Bê? Porque também somos pecadores. Nós pecamos, somos errantes. Se a gente for ficar aqui
descrevendo quanto de erros a gente já tentou, já passou pela vida tentando acertar. Não teria nem espaço aqui para falar, mas assim, a gente não veio falar de Sara e Fernando, de testemunho de passado. Agora é olhar para frente, somos novas criaturas, renascidas em Cristo, querendo trazer um pouco do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor Jesus. E o pouco que a gente vai aprendendo aos poucos, porque estamos, né, como diz, todo pregador engatinhando muito assim mesmo. Como quando nascemos na carne, a gente primeiramente tem que engatinhar, para depois aprender a andar e aprender a falar. E cai. Assim, exatamente. Assim também é quando renascemos para a vida espiritual. Morremos na carne e nascemos em espírito. Assim também é a mesma coisa. A gente tem que começar desde o princípio, engatinhando. Orando a Deus, depois pedindo se escorando, apoiando, né, em algumas coisas para não cair, até firmar bem. E aí poder caminhar. Depois aprender a falar. Para buscar trazer explicações sem, né, meias palavras, meias verdades, porque com Deus ou é sim ou é não. É dia após dia buscando, é tudo no tempo de Deus, não no nosso. Se a gente for agir conforme a nossa vontade, a gente atropela todo o processo e acaba falhando, né, no momento de estar passando alguma mensagem, de estar orientando. Então, tudo com ordem e decência no tempo de Deus, sem atropelar nenhuma etapa, degrau por degrau. E assim, aqui também em Romanos, tem uma palavra que certamente é um versículo que todos, a maioria deve conhecer bastante, que é em Romanos, né? É no mesmo capítulo, no 8, só que é no versículo 28. No 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Exatamente. A partir do momento que passamos a seguir a Deus, a declarar o nosso amor ao Filho dele, nós passamos a viver debaixo de uma palavra. A partir desse momento, tudo tem um propósito em nossas vidas, o propósito de Deus. Os momentos difíceis, tudo tem um propósito, é necessário nas nossas vidas. O deserto, passar pelo deserto, passar pelas provas, é aprendizado, é bagagem que a gente ganha. Então tudo isso também tem um propósito em nossas vidas. Nem tudo aquilo que de dificuldade que vem em nossas vidas é para o nosso mal. Tudo tem um propósito. Então tudo, é por isso que diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam, né, a Deus. Então se você ama a Deus, você é obediente às palavras, até os momentos ruins vão servir para te fortalecer e lá na frente você está preparado para receber as bênçãos que Deus já tem preparadas para te entregar. A gente só tem que ser preparado para recebê-las, para que quando chegar o momento a gente esteja alinhado com as vontades de Deus. E quando corremos atrás da bênção por conta própria, ela até vem, mas vem e você não está preparado para receber. Aí é o momento que você acaba se frustrando, porque não era o momento de Deus na tua vida e você quis apressar todas as coisas e acaba se frustrando porque não era o momento e acaba dando errado. Então a gente tem que ter discernimento para estar entendendo qual é o momento correto. Todos nós temos um chamado. Eu creio que todos temos um chamado de Deus. Basta estarmos com os ouvidos sensíveis para escutar. Usando aqui como um exemplo, né? Assim que a gente conversa bastante, né? Hoje nós dialogamos, nossa vida tem mudado bastante, não discutimos mais, dialogamos. Tudo na palavra. Então, o que acontece? Deus preparou uma bênção ali para você. Mas, por algum motivo, você não analisou, você não veio através do meio das escrituras, não pediu direção de Deus. Simplesmente por sua conta própria aceitou aquilo como se fosse um presente de Deus, né? Sim. Não que não seja. Porém, não é o momento. Não. E
E aí você não analisou. E aí vamos supor, irmãos, que aquilo ali está te atrapalhando. Vamos supor uma carga a mais no seu trabalho. Um emprego a mais que talvez você ache que é bênção naquele momento. Só que você não perguntou para Deus, você simplesmente foi lá e pegou a carga. E tá ali. E às vezes está ali dobrando no trabalho, está se desdobrando em 2 trabalhos. E aí o que acontece? Diminui o tempo com a sua família, com seus filhos, com seu esposo. Você fica frustrado, cansado, abatido. A sua alma fica assim. Então você se sente destruído, fracassado. Vem vindo sentimentos de medo, de derrotas. São contas a pagar. E, Senhor, eu não estou dando conta. E mesmo que eu estou trabalhando em 2 empregos, eu estou lotado de contas. É cartão de crédito, né, Bê? Estourando o limite, ultrapassando. Às vezes você foi lá, já fizemos isso. Pedimos para aumentar o limite de cartão de crédito para poder pagar um algo, só que a gente pediu a Deus orientação de fazermos o tempo correto para a gente pagar e Deus abençoou. Só que se nós tivéssemos desistido, não parássemos mais de ir em culto, não estivéssemos mais ouvindo a palavra, quando eu não consigo ir, meu esposo está sempre indo buscar pela gente, quando eu estou em casa, a gente está aqui meditando, conversando, falando, pregando, assistindo pregação e tudo. Então isso vai nos fortalecendo, porque é de Deus. Ele está vendo o nosso esforço. Então, e o esforço é para agradar a Ele, somente a Ele. Então a gente pede orientação para Ele. Senhor, isso é de Deus? Isso provém do Senhor? Hoje nos trará como uma bênção, um salário a mais ou não? Ou é só um dinheiro a mais? E a nossa felicidade vai indo para o ralo porque é um momento da presença, de estar na presença de Deus. Então a gente tem que analisar isso. A gente hoje preza por isso. Pela presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Que antes Deus estava ali próximo, ali olhando, mas ele não estava inserido completamente, né? Exatamente. Bom, irmãos, para a gente estar encerrando, é isso que fica como reflexão para a gente nessa noite. Que estejamos sempre atentos ao chamado de Deus em nossas vidas e, como a irmã Sara falou, sempre tomar direções mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que o Espírito Santo nos conduz e não colocar o carro na frente dos bois, como diz, né, o ditado, não tomar a frente por conta própria, tomar decisões de acordo com o nosso querer. Devemos deixar Deus agir em nossas vidas, deixar a vontade dele se cumprir. Amém? Amém. E Deus trabalha, irmãos. Então, trabalha, Ele não dorme. Deixa Deus... Então vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, deixa né? Deus fazer parte da tua vida e entrega nas mãos dele. As bênçãos vêm e são bênçãos sem medidas. Amém. Só confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém. Que a paz do Senhor esteja, a paz com esteja todos com vocês. Amém. Uma ótima noite. Boa noite.